Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Até o início da pandemia, a área da educação era muito resistente à apropriação de tecnologias digitais em rede. Além do descaso e do desconhecimento, existiam vários imaginários em torno dessas tecnologias, desde a ideia de que elas robotizam as crianças, que provocam distanciamento e isolamento social, até a compreensão de que iriam substituir os professores. Sem falar no preconceito quanto à modalidade de educação à distância, de educação aberta, de educação online, enfim, a todas as modalidades educacionais que se viabilizam pelas tecnologias digitais em rede. Esses preconceitos, entre outros, são responsáveis pelo distanciamento, pela negação e pela rejeição das tecnologias digitais por atores que compõem o campo da educação, sendo muitos deles formadores de opinião na área, em função do lugar que ocupam. O resultado disso, além dos problemas evidenciados pela pandemia, é um significativo atraso na área no que se refere à compreensão das transformações digitais e às suas contribuições para uma educação desse século. Este é um trecho de entrevista concedida pela nossa entrevistada de hoje para a revista TICS e EAD em Foco, da Universidade Estadual do Maranhão. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E como você sabe, nós estamos com uma série de entrevistas e hoje, dando continuidade a esta série, nós vamos conversar com a professora Eliane Schleimer. A professora Eliane Schleimer é doutora em informática na educação e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é bacharel em informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e atualmente é professora pesquisadora titular do programa de pós-graduação em educação na Unicinos, que aliás é um programa nota 7 pela CAPES. A professora Eliane também é consultora na área de educação digital, educação online e educação corporativa. E também é líder do grupo de pesquisa Educação Digital GP-Edu da Unicinos desde 2004. Professora Eliane Schleimer, inicialmente eu gostaria de agradecer pela sua participação no nosso podcast Educação em Destaque e dizer que é um grande prazer e uma honra receber a senhora para esta conversa. Olá, Francisco, tudo bem? Uma alegria imensa te reencontrar depois de tanto tempo. Você que foi meu orientando de mestrado no programa de pós-graduação em educação da Unicinos. E ainda mais para conversar sobre um assunto que está sendo muito discutido atualmente, que é os metaversos. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto para o pessoal que ouve aí o teu canal, que te acompanha no canal Educação em Destaque. Professora Eliane, uma palavra que está se popularizando no Brasil e também no mundo, né, podemos dizer, é a palavra metaverso. Embora o conceito não seja novo, o Mark Zuckerberg, que é fundador e proprietário do Facebook, colocou o termo em alta. Nessa entrevista eu quero conversar com a senhora sobre o metaverso e as suas possibilidades para a educação. Mas antes eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória profissional, a sua formação, a sua vida acadêmica. Bom, Francisco, a minha trajetória profissional ela tem origem em 1989, como professora da educação básica do município de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, num projeto pioneiro na América Latina que se chamava Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Computação, que foi criado numa parceria entre a Secretaria da Educação de Novo Hamburgo,
pelo professor Ernest Sarlet, em parceria com laboratórios de estudo cognitivos da URGS, o LEC URGS, coordenado então pela professora doutora Léa da Cruz Fagundes. Esse projeto, então, ele se propunha a trabalhar com o computador, na época a linguagem e filosofia logo, na educação, potencializando a aprendizagem das crianças nesse âmbito da apropriação das tecnologias digitais. Eu lembro que na época eu já fazia o bacharel em informática na Unicinos, e que era obviamente um curso voltado para a área da computação nas empresas, mas como eu vinha do magistério, eu vim para a Unicinos justamente para buscar esse conhecimento relacionado a como o computador, né, poderia potencializar a aprendizagem das crianças, porque lá em 1987, quando eu fiz o vestibular, o personal computer, né, o PC, começou a se tornar mais popular. Então, a minha questão sempre foi de como essa tecnologia, como o computador, ele poderia, então, ser apropriado pela educação, já que eu vinha do magistério, e potencializar a aprendizagem. Então, foi em busca disso que eu vim e, buscando por isso, acabei conhecendo esse projeto. Então, lá eu atuei com crianças da educação infantil até o 5º ano, meninos de rua, síndrome de Down, deficiente mental leve, surdos, autistas, e também formando professor na época para toda a América Latina, porque tu imagina, foi o primeiro centro de informática e educação na América Latina. Então, a gente tinha visitas semanais de tudo que era país e interesse de muitas redes de escola, tanto privada quanto pública, sobre o trabalho desenvolvido ali. E como esse projeto tinha uma parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos, né, da URGS, o LEC URGS, a minha vida profissional ela sempre foi acompanhada da pesquisa. Então, essa é o início, digamos assim, da minha trajetória profissional. Obviamente, eu dei continuidade na minha graduação e fui aprendendo muita coisa ali com o LEC, né, com o trabalho com as crianças. Na época, para poder então ser professora, né, ou se chamava na época facilitadora de linguagem logo, eu fiz uma formação de 200 horas em linguagem e filosofia logo, que foi uma linguagem criada pelo matemático sul-africano Seymour Papert, que era naturalizado americano e pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT. Então, o logo ele foi criada com duas principais raízes, né, tem duas origens. A inteligência artificial, através de uma parceria que ele tinha com Marvin Minsky, e a epistemologia genética de Jean Piaget, com quem o Papert estudou, então, por 5 anos em Genebra, na Suíça, para construir, né, para criar o construcionismo, que era a filosofia da linguagem, filosofia logo, que mais tarde, né, agora depois, anos 2010, se não me engano, voltou com muita força, principalmente nos Estados Unidos, a necessidade de voltar a trabalhar com o pensamento computacional, o desenvolvimento do pensamento computacional. Na época era isso que se tinha, ou os CAIs, né, o Computer Aided Instruction, instrução auxiliada por computador, que não era essa perspectiva que a gente trabalhava, não era essa perspectiva instrucionista, né, mas sim construcionista, a partir da linguagem filosofia logo. Bom, conforme eu fui também me desenvolvendo, eu recebi o convite de uma escola, de uma rede privada aqui de São Leopoldo, para criar o laboratório de informática e trabalhar com crianças, então, agora da educação infantil até adolescentes do ensino médio e formar professores. Então, aí eu trabalhei um bom tempo, uns 3 anos, acho. Até que eu comecei a sentir necessidade de compreender um pouco mais sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Já que a minha graduação era informática, apesar de eu vir do magistério e trabalhar já há um bom tempo na área, eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais sobre
a psicologia do desenvolvimento. Então, eu fui para a URGS e fiz um mestrado em psicologia do desenvolvimento com a professora Léa Fagundes. E enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu fui chamada pela Unicinos para trabalhar com curso de extensão. Então, eu dava curso de extensão para professores e também formava os professores da própria universidade. O meu último ano do mestrado foi o primeiro ano do doutorado em Informática na Educação, também orientado pela professora Léa Fagundes e co-orientado pela professora Liane Taroco, que também é professora da URGS, né? Eu fiz o doutorado em Informática na Educação, era um doutorado pioneiro, na época não estava nem reconhecido ainda pela CAPES, né? Ele é um doutorado interdisciplinar da URGS, que articula a área da ciência da computação com a área da psicologia e a área da educação. Então, logo que eu terminei o meu mestrado, eu fui contratada pela Unicinos como professora do curso de pedagogia e também atuava no NAP, que era o Núcleo de Apoio Pedagógico para todos os professores da universidade, nessa área de informática na educação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os cursos de extensão, as ciências humanas não tinha laboratório. Eu tinha que fazer a formação dos professores nas ciências exatas. Então, depois, isso foi 97, 96, 97. E em 98, quando eu fui, então, contratada na Unicinos como professora, a gente já conseguiu montar os laboratórios de informática no Centro das Ciências Humanas e eu comecei, então, a trabalhar ali. Bom, depois disso, então, logo em seguida, quando eu terminei e concluí meu doutorado, eu recebi convite também para ingressar no programa de pós-graduação em Educação da Unicinos e me tornei, então, professora do PPG em Educação em 2002. Então, desde lá, eu venho desenvolvendo pesquisas nessa área que se preocupa, então, em compreender como é que ocorrem os processos de ensino e de aprendizagem com as tecnologias digitais. E em 2019, antes da pandemia, em função de um projeto que eu escrevi para o CAPES Print, que é um edital muito grande da CAPES de internacionalização dos programas de pós-graduação, eu tive a oportunidade de estar como professora visitante sênior na Universidade Aberta de Portugal. Então, lá realizei um estágio de pós-doutorado na área de ecossistemas de inovação na educação, na cultura híbrida e multimodal. Então, desde lá, venho trabalhando tanto no curso de graduação em pedagogia, quanto no curso de graduação em jogos digitais, no programa de pós-graduação em educação, e em 2020 passei a compor também o corpo docente do programa de pós-graduação em linguística aplicada da Unicinos. E coordeno um curso de extensão que começou como especialização em 2018, que forma os professores de todos os programas de pós-graduação da Unicinos, de todas as 6 escolas, né? Então, as humanidades, a saúde, a gestão, o direito, a indústria criativa e a da área das exatas. Professora, a senhora é pesquisadora do prestigiado Programa de Pós-Graduação em Educação na Unicinos, que, como eu disse antes, é nota 7 pela CAPES. Fale um pouco sobre o programa e sobre o que a senhora vem pesquisando atualmente. O Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, ele completa nesse ano 28 anos de existência. O mestrado em Educação na Unicinos, ele foi criado em 1994 e o doutorado em 1999. E em 2010, nós conquistamos a nota 7 na CAPES, ou seja, a nota 7 é a nota máxima dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, desde 2010, o PPG em Educação da Unicinos é nota 7 na CAPES. Então, nós estamos aí terminando 2021, né? Entrando em 2022. E desde então, nós somos considerados um programa de excelência e isso é importante,
né? Porque além de um reconhecimento, a pesquisa que é desenvolvida no programa de pós-graduação, a gente tem uma possibilidade em termos de bolsas, né, para que os alunos possam, então, realizar os seus cursos de mestrado e de doutorado na área da educação. Então, para mim é uma alegria, né? Eu entrei no PPG em Educação em 2002, assim que eu terminei meu doutorado. E desde lá venho realizando várias pesquisas, né? Então, tenho uma trajetória bem consistente já nessa área de pesquisa na área da educação digital. Atualmente, eu coordeno 4 projetos de pesquisa. Um deles é intitulado A Cidade como Espaço de Aprendizagem, Práticas Pedagógicas Inovadoras para a Promoção da Cidadania e do Desenvolvimento Social Sustentável, que é financiado pela Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Ele termina agora em fevereiro e ele é voltado, então, para a educação básica e a formação de professores. Um outro projeto intitulado Urbano e Pós-Urbano como Espaço de Aprendizagem, Formação de Professores e Pesquisadores na Cultura Híbrida e Multimodal, que é um projeto voltado à formação dos professores pesquisadores, portanto, dos professores de mestrado e doutorado de toda a universidade, ao qual está vinculado um curso de especialização agora, né, intitulado Educação On-Life no estrito senso. Esse curso ele iniciou em 2018 como um curso de extensão, com o objetivo de formar os professores das diferentes escolas da universidade, né, que são 6, cobrindo todas as áreas do conhecimento, nessa área de educação digital, educação híbrida e multimodal, muito em função da possibilidade aberta pela CAPES da oferta de mestrados à distância. Então, a Unicinos, ela sempre é muito responsável em relação a essa questão, né? Então, antes de criar cursos de mestrado à distância, a ideia era formar esses professores. E o grupo de pesquisa em educação digital, que eu coordeno, então, que foi criado em 98, quando entrei na Unicinos, e cadastrado como grupo de pesquisa no CNPq em 2004, foi convidado para realizar essa formação. Esse curso de extensão, em 2020, se transformou, então, numa especialização, que é essa especialização em Educação On-Life no estrito senso, que é ofertada inicialmente só interno, né? Ou seja, só para os professores da Unicinos. Agora a gente está vendo a possibilidade de ofertar para fora, né? Ela é uma especialização que tem uma estrutura curricular bem diferenciada, não tem disciplinas, né? O currículo é todo organizado em cima das dimensões da formação docente, são as 5 dimensões da formação docente, que isso é resultado de pesquisa também, e trabalha no desenvolvimento de competências para a docência on-life. E aí é bem importante dizer que essas competências, elas não se resumem às competências digitais, como está sendo muito comentado ultimamente, está muito em moda, né? Porque a gente tem na nossa cultura esta coisa de importar modelos prontos de outros países para o nosso contexto, né? Então, isso vem muito forte da Europa, né? O Digicomp Edu, que trabalha a questão das competências digitais de uma forma separada. A gente não enxerga assim, como eu comentei, eu tenho aí já desde 1989 que eu atuo com formação de professores e pesquiso nessa área, e a gente já tem resultado de pesquisas que evidenciam que a formação de professores, para que ela possa realmente modificar a prática, ela precisa ser construída na articulação das competências específicas da área do conhecimento na qual o professor é formado. Então, por exemplo, pedagogia, português, história, geografia, matemática, física, química, biologia, enfim, de forma coengendrada com as competências didático-pedagógicas, as competências digitais, as socioemocionais, aquelas referidas pelos organismos internacionais como as competências para o século XXI,
né? Que é a comunicação, a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico, e a resolução de problemas, as quais nós no GPDU acrescentamos a cooperação, a inventividade, a invenção de problemas e não só a resolução de problemas, e o pensamento sistêmico, tá? E por que a invenção de problemas, né? Porque a maior parte das metodologias que a gente trabalha hoje, inclusive as metodologias ativas, elas trabalham no nível da atenção à vida pragmática, né? Aquilo que acontece no dia a dia, portanto, no nível de resolução de problemas. E a gente precisa também criar metodologias que atuem no nível da atenção suplementar, ou seja, ao percurso, à duração. E nesse sentido a gente vem trabalhando, então, desenvolvendo no GPDU metodologias e práticas pedagógicas inventivas. É importante dizer que o grupo de pesquisa em educação digital, ele é um grupo que atua naquilo que a gente chama da tríade, a tríade do GPDU, que envolve a pesquisa, o desenvolvimento, não só o desenvolvimento sociocognitivo, mas o desenvolvimento tecnológico digital, e a formação de professores. Então, todas as nossas pesquisas, elas vão atuar nessa tríade. Então, eu falei para ti da cidade como espaço de aprendizagem, que é a pesquisa que a gente tem com a educação básica, urbano e pós-urbano como espaço de aprendizagem, que é a pesquisa que a gente tem com formação de professores do estrito sensu. Além delas, eu tenho duas pesquisas de internacionalização. Uma delas é a transformação digital e humanidades, educação e comunicação em movimento, que é vinculado ao edital CapSprint, que eu comentei, que é de internacionalização dos programas de pós-graduação, aos quais estão vinculados aí mais de 7 países, e dentro do qual nós estamos, então, desenvolvendo uma plataforma ecológica de interação, que é a Invenir, a instalação reticular atópica e inventiva. E a última pesquisa, então, que é a transformação digital na educação, ecossistemas de inovação em contexto híbrido e multimodal. E essa pesquisa, então, ela é financiada pela minha Bolsa Produtividade em Pesquisa do CNPq. Eu sou bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, acho que desde 2010 já. Então, essa é um pouco a trajetória de pesquisa do GPDU, né? É importante dizer que lá em 1998 foi que nós começamos a investigar a tecnologia de metaverso na educação. Para uma melhor compreensão da nossa audiência, eu gostaria que a senhora conceituasse metaverso. Para alguns especialistas, esse conceito ainda está em construção. A senhora tem essa opinião? A palavra metaverso, ela é composta pelas palavras meta, que quer dizer além, e verso, que é a abreviação de universo. Dessa forma, metaverso é uma tecnologia que possibilita, então, a criação de universos digitais virtuais em 3 dimensões, podendo ter recursos como realidade virtual, virtualidade real ou ainda ambos. Então, você deve estar acostumado com o conceito de realidade virtual, mas não sei se tem tanta familiaridade com o conceito de virtualidade real. Virtualidade real é um conceito trazido pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, lá em 99, e que trata justamente da realização daquilo que está no virtual. Então, esse é um termo bastante discutido desde de Pierre Levy, né, o que é virtual. Então, dentro dos metaversos, você tanto pode construir um mundo em realidade virtual que seja a reprodução daquilo que existe no mundo geográfico, quanto tu pode construir aquilo que a gente chama, então, de experiências de virtualidade real, que é realizar no digital aquilo que está no virtual, né? Aquilo que está em potência, mas ainda não em ato. Então, aquilo que está na imaginação, no pensamento. Então, você pode criar mundos
totalmente inventivos, né? Frutos da tua imaginação, que é o que a gente chama de virtualidade real. E assim experimentar outras formas de organização social, outras formas de ensinar e de aprender. Então, tem um artigo que eu escrevi em 2008 ainda, junto com a Luciana Bax, que na época era minha orientanda de mestrado, que foi para a revista IHU Ideias, da Unicinos, onde trazia todo esse histórico, né, dessa ideia de metaverso, o que tem por trás disso. Então, essa ideia de metaverso, embora ela seja descrita com outros termos, ela surgiu no âmbito de uma variedade de nomes no gênero da ficção cyberpunk, tais como descritos por autores como Rudy Hooker, em 1981, William Gibson, em Neuromancer, em 1984. Entretanto, esse termo, metaverso em si, ele foi criado pelo cineasta e escritor Neil Stephenson, em 1992, num romance pós-moderno de ficção científica que ele escreveu, intitulado Snow Crash. Então, nessa obra, o metaverso era o termo usado para designar um mundo digital virtual ficcional. Esse livro do Stephenson, ele apresenta então um mundo em que os seres humanos interagem uns com os outros por meio de avatares em um espaço tridimensional, né, chamada meta-universo na época. Se a gente for ver hoje o filme Jogador Número 1, que foi lançado em 2011, ele apresenta uma leitura sobre o metaverso com realidade virtual, o que inclusive provoca muitos questionamentos, né, dentro do próprio filme quanto à autoria de um metaverso. Quem na verdade é o autor de um metaverso? A quem ele pertence? Aos desenvolvedores que criaram e compartilham a tecnologia que oportunizou o desenvolvimento daquela modelagem, enfim, daquele mundo virtual em 3D, ou ele de fato pertence a todos aqueles que vivenciaram sua experiência, que contribuíram na construção das cidades, dos mundos, sem as quais o metaverso seria um vazio, né? Então essa é somente uma das problemáticas que a gente pode levantar aí. O Stephenson, lá em 1992, já trazia nesse livro, né, que assim como outros lugares, a rua, por exemplo, ela pode ser otimizada, ampliada, potencializada por todos aqueles que desenvolvem os metaversos. Esses desenvolvedores, eles podem construir suas próprias ruas, prédios, casas, parques, placas, veículos ou qualquer coisa que imaginarem. E ter propriedades específicas e regras próprias que inclusive podem ignorar aquelas regras que são construídas no espaço-tempo tridimensional que a gente habita, né? No espaço geográfico, no espaço físico. Bom, nessa mesma época, o Stephenson dizia assim, né? Coloque uma placa ou um prédio na rua e 100 milhões de pessoas conectadas irão ver isso todos os dias. A rua não existe verdadeiramente. Mas nesse momento, milhões de pessoas estão caminhando nela para cima e para baixo. Então veja bem que lá em 1992, o Stephenson já chamava a atenção que o metaverso tem um caráter real, bem como uma utilidade real. Por quê? Porque ele trata justamente dessa ampliação do espaço do mundo físico geográfico dentro de um espaço digital virtual na internet. Então, esse metaverso, ele seria, então, uma espécie de não um lugar sobre a ótica da existência física, né? Que a gente está acostumado, que é aquela existência construída por átomos. Mas, sim, seria um lugar sobre a ótica da existência digital, que é construída de bits, né? Um outro tipo de matéria, entre aspas. Da mesma forma que o ciberespaço, né? Uma vez que o metaverso faz parte desse ciberespaço, esse já é um conceito também superado hoje em dia, é uma presença que existe no âmbito da simulação de uma convivência social ou da criação de uma nova experiência social. Então isso eu acho que é bem importante colocar, que o termo não é novo, ele não surge com o Mark Zuckerberg, né? Com o Facebook, já existe pesquisa
sobre essa tecnologia há muito tempo. O próprio GPDU pesquisa isso desde 1989. Então, eu posso dizer assim que desde 1995, quando surgiu ali um dos primeiros metaversos, o Alpha World, que depois passou a se chamar Active World, a gente já experimenta o viver e o conviver nessa tecnologia. Eu lembro que esse software de metaverso, chamado Alpha World, foi criado em 1995, foi o que eu comecei a trabalhar com ele. Depois ele foi vendido e passou a se chamar Active Worlds. Para tu ter uma ideia, em 2014 já existiam pelo menos 15 grandes cidades e 4 nações fictícias dentro desse metaverso do Active Worlds, que compunha então mais de 238 milhões e 500 mil objetos, numa área equivalente a mais de 165 mil milhas quadradas, né? Aproximadamente 406 milhas de diâmetro. Então, o Active Worlds, ele foi um metaverso, né? Um mundo aberto que possibilitava a construção pública, né? Do público que entrasse ali, qualquer pessoa, de objetos em 3D. Aí depois surgiu o Second Life, o Cloudpert, do próprio Facebook, foi uma tentativa, né? Depois o Samsara e ainda os metaversos open source, né? De código aberto. Os principais são o Open Wonderland e o Open Simulator. Bom, agora existe um verdadeiro ecossistema, né? Tem muita tecnologia de metaverso sendo desenvolvida por aí. Então, o primeiro mundo que a gente criou foi em 1998, o AW Sinos. A gente criou um projeto de pesquisa, encaminhou para a empresa, que nos deu, então, uma galáxia, né? E eu digo que, então, essa galáxia é um espaço em servidor, né? Um espaço preto, e a gente brincava de Deus, construiu o céu e a terra e tudo que existia dentro dele. Então, a gente criou lá o AW Sinos, e depois, em 2003, 2004, quando surgiu o Second Life, a gente criou também a Ilha Unicinos, que foi, acho que a primeira universidade no Brasil a ter uma ilha dentro do metaverso Second Life, né, e construída pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. E mais tarde eu criei a ilha da RICESO também, que era a Rede de Instituições Católicas do Ensino Superior. Essa ilha eu criei em 2007. E a gente formou, então, professores de 15 universidades em todo o Brasil, 15 universidades católicas. Um curso de 80 horas, que era desenvolvido totalmente no metaverso, através de avatares, né? É muito importante dizer que o avatar é a tua identidade digital virtual dentro desse metaverso. Sobre isso, a Diana Train desenvolveu uma dissertação de mestrado, então a gente tem acho que umas 7 ou 8 dissertações e teses defendidas sobre esse tema. E a Diana se dedicou a pesquisar justamente a questão da construção de identidades digitais virtuais nos metaversos e como era desenvolvida a mediação pedagógica, né? Na época a gente entendia a mediação pedagógica, não a intervenção pedagógica, como entende-se hoje, dentro desses metaversos, quando o professor era um avatar. E é importante dizer que o conceito de avatar, ele se diferencia de outros conceitos, como personagem, ou mesmo agente comunicativo. Hoje eu leio as matérias e vejo que existe uma grande confusão em relação a isso, né? Se a gente for ver, né, os avatares, eles são, então, a tua identidade digital virtual nos metaversos. Então, é uma representação também em 3D, que você cria, obviamente que você, no início, elege ela a partir de uma variedade, dependendo de cada metaverso, e você pode tornar ela totalmente personalizada. Então, desde cabelo, cor de cabelo, tamanho, altura, tudo você escolhe. E esse avatar existe enquanto tu estiver, obviamente, ali interagindo, né? O personagem, por exemplo, que é o que você assume nos jogos,
ele tem um algoritmo mais estruturado, com mecânicas e dinâmicas próprias, que fazem com que aquele personagem tenha um determinado comportamento num jogo. Então, ele tem mais vida, ou ele tem mais poder, ou ele tem mais magia, mais saúde. Então, depende muito do jogo que você está jogando. E um agente comunicativo, então, ele é uma representação criada que funciona autonomamente, né? Não precisa ter um humano que está, então, entre aspas, controlando ele, né? Ou tá interagindo com ele. Então, ele tem normalmente um nível de inteligência artificial mais avançado e ele vai representar o comportamento conforme ele foi programado na IA para isso, né? Então, a gente vê aí a Luda, a Magazine Luiza e tantos outros que estão surgindo por aí. Então, é importante diferenciar esses conceitos, né? Algo que é bem importante dizer que ali, né, nos anos 2000, ali, desde o início, quando nós começamos a pesquisar metaverso, essa tecnologia, com exceção do Second Life, ela não teve uma adesão significativa, né? E agora, tu vê, depois de 23 anos de pesquisa na área, eu vejo que a gente tem as condições que a gente precisa em termos de tecnologia e até de conectividade que podem possibilitar a popularização dessa tecnologia, que emerge nesse contexto da Web 3D, né, e que tem uma infinidade de potencialidade no âmbito das chamadas Exchange Reality, né, porque você pode combinar realidade virtual, realidade misturada, realidade aumentada, virtualidade real, enfim, muitas coisas. Na sua avaliação, o Zuckerberg trouxe esse assunto à tona, inclusive renomeando seu conglomerado, que agora se chama Meta, porque ele está intuindo o potencial que representa, que é o futuro da internet, ou é apenas uma estratégia para desviar o foco das acusações enfrentadas pelo Facebook nos Estados Unidos? Então, em relação à questão das abordagens, né, de metaverso que vem surgindo por aí. Então, por um lado, a gente vê a Meta, né, anteriormente denominada Facebook, e a Microsoft, que tem a compreensão de metaverso relacionada à definição original que eu acabei de comentar com vocês, né, que vai implicar, então, na criação, na simulação de mundos digitais virtuais em 3D, que são habitados pelo humano por meio de um avatar. Esse processo todo, como eu disse, a gente vem vivenciando no âmbito da tríade Pesquisa, Desenvolvimento e Formação no Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital, GPEDU, desde 1998, quando a gente criou o AWSinos no Active Worlds. Depois, em 2006, quando a gente criou a Ilha Unicinos, 2007 a Ilha Riceso, ambos no Second Life. Em 2018, o servidor GPEDU do Open Simulator, que é um metaverso aberto, né, open source. Então, essas duas gigantes entre as Big Fives, elas estão desenvolvendo uma nova geração de metaverso, cuja experiência ela pode ser potencializada com a utilização de óculos em realidade virtual. Agora, essa questão dos óculos, ela não é nova, né, já existe há algum tempo. Na minha compreensão, quem conseguiu popularizar um pouquinho mais a questão dos óculos em realidade virtual foi a PlayStation, né, através dos jogos que são criados, então, para console, né? E eu acredito que vai levar um bom tempo ainda para que essa tecnologia se popularize e eu até diria assim, seja transformada, né? Porque eu não sei, o pessoal que está nos ouvindo aí, se já teve a experiência, mas não é nada confortável você ficar por um período de mais de 15, 20 minutos com os óculos, né? É pesado, ainda é pesado, soa, esquenta a cabeça, né? Então, não é
algo muito agradável ainda. Essa tecnologia tem que evoluir bastante. E a outra abordagem de metaverso que vem sendo trazida pela Niantic, né, que foi a criadora do Pokémon GO, em parceria com a Universal Pictures, que vai propor o que eles estão denominando de metaverso do mundo real, que faz o que, na verdade? Se utiliza da realidade aumentada para imputar o digital no mundo físico, né? No mundo geográfico, aquele que a gente conhece, ampliando e potencializando esse mundo e melhorando, então, a experiência humana com o mundo. Essa tecnologia também é algo que a gente vem experimentando no GPDU desde 2014, quando a gente criou o Alternate Reality Game, ARG, né? Conhecido como ARG Fantasma no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, e depois os Mobile Ubiquitous Pervasive Exchange Reality Game, Invino Veritas e Ágora do Saber, que nós desenvolvemos na cidade de Bento Gonçalves em 2016 e 2017. E desde então a gente vem fazendo algumas pesquisas, desenvolvendo algumas experiências que hibridizam, né, essas duas abordagens. Então, nessa segunda compreensão de metaverso, a interação ela se dá no mundo físico-geográfico, que é hibridizado com o digital, e o humano, então, obviamente, tem uma presença física e não por avatar, através de dispositivos móveis, né, sistemas de geolocalização e sensores, e logo ali na frente os wearables, né, que são as tecnologias vestíveis. O humano amplia, então, a sua experiência no mundo real, considerado real, que é o físico, o geográfico, né, porque o digital também é real, uma vez que a gente vive, convive, faz amizade, enfim, ele tem uma realidade, só que é de uma outra natureza, né, uma realidade digital. E então o humano ele vai tendo acesso a todo esse metaverso, que se potencializa então com esses diferentes elementos digitais, que podem envolver qualquer tipo de objeto, interação com outros personagens ficcionais, NPCs, agentes comunicativos, enfim. Eu acho, assim, na minha compreensão, não é eu acho, né, a partir das pesquisas, daquilo que a gente vem desenvolvendo, que no futuro próximo, os wearables e os hologramas também vão fazer parte desse tipo de experiência e realmente vai acabar se constituindo numa experiência muito híbrida, né, dessas duas perspectivas de metaverso. Sobre isso ser o futuro da internet, para vocês terem uma ideia, lá no início dos anos 2000, se também dizia que os metaversos seriam a nova internet. Obviamente que na época a gente ainda tinha internet de escada, então não tem como pensar, né, em representação em 3D com internet de escada. Eu lembro que para carregar os mundos virtuais levava um tempão, eu podia tomar vários cafés, né, até que a internet conseguisse então carregar essa tecnologia, né, o mundo virtual em 3D. Então, eu acho que sim, agora a gente tem, como eu disse, as condições tanto de processamento quanto de conectividade que podem potencializar. Obviamente que a experiência de você estar dentro do mundo virtual representado por um avatar é muito diferente de que navegar na internet, né? Mas é importante dizer que isso não é algo novo, não foi trazido pelo Mark Zuckerberg. O fato dele ter alterado o nome da empresa para Meta, eu acho que tem muito a ver com essa questão de potencializar essa tecnologia e puxar isso, obviamente que ele quer puxar isso, ele quer que a Meta seja a grande empresa referência com essa tecnologia. Professora, de que forma a pandemia e a necessidade do distanciamento físico, que levou à maior interação social por meio das redes, precipitou o debate sobre metaverso? Então, eu acho que a pandemia e a limitação da nossa mobilidade no espaço físico, geográfico, essa necessidade que a gente tem de manter esse distanciamento físico, né? Não digo social, porque ele não é um distanciamento social, a gente continua interagindo, aprendendo, ensinando, trabalhando, se comunicando,
pelas tecnologias digitais, né? Ou seja, uma entidade não humana que possibilita isso. Ela, obviamente, que esse nosso contexto acabou provocando uma retomada dessa tecnologia e obviamente, potencializando essa tecnologia, justamente em função do fato de que é uma tecnologia que, pelas pesquisas que nós desenvolvemos, ela possibilita um sentimento maior de presencialidade, porque eu tenho ali um corpo tecnologizado, que é o meu avatar, que pode ter uma representação humana, pode ser um mecha, né, que é um avatar robô mecânico, pode ser um furry, que é um avatar que assume mais características de animais. Então, de certa forma, quando você entra num mundo virtual em 3D e conforme você se desloca, o espaço vai se modificando e você encontra outros avatares, dificilmente você vai ignorar, né? Você vai querer saber, olá, tudo bem? Quem é você? Enfim, a própria questão de você ter uma presença por avatar, que é uma representação em 3D, ela acaba se constituindo numa presença social mais efetiva. Então você tem um sentimento maior de presencialidade e também de pertencimento, né? Um sentimento de pertencer a um lugar, de estar num espaço, porque tem essa questão da modelagem em 3D que te dá esse sentimento. Obviamente que se tu tem os óculos, essa imersão ela é muito mais efetiva ainda. Então, sim, eu entendo que a retomada dessa tecnologia e a potencialização dessa tecnologia, ela vem muito em função daquilo que a gente viveu na pandemia e está vivendo, né? Então, por exemplo, eu navegar pela internet, eu entrar no Moodle, ou mesmo no Teams, essas salas que possibilitam realizar webconferência, o sentimento é completamente distinto. Tanto que eu, em vários momentos, como eu pesquiso já desde 98, eu já não tinha mais vontade de estar navegando pela internet tradicional, né? Eu gostava mesmo de estar com a Violet Ladybird, que é meu avatar, interagindo com outros avatares em mundos virtuais em 3 dimensões. Então, sim, eu acho que essa condição que a gente vive hoje, ela potencializou a retomada desse conceito. Além do que é uma evolução da própria digitalidade, da conectividade, né? Se nós pensarmos lá, quando surgiu a internet ela conectava computadores e no início você tinha que digitar linhas de códigos para acessar, né? Depois já aceitava os comandos em linguagem mais natural, né? Depois surgiu o hipertexto, né? A própria www que acabou, então, assumindo, né, a internet, que antes era composta por outros serviços como FTP, HTTP, então a www acabou assumindo isso. Depois, além das hiperimagens, né, aliás, dos hipertextos, você podia construir hiperimagens, então linkar imagens e essa questão, então, de hoje você poder navegar e clicar em espaços e objetos e ir para outros contextos, ela potencializa o surgimento, então, daquilo que está sendo chamado essa nova internet, né? Professora, segundo a pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, 46 milhões de brasileiros estão na exclusão digital. O levantamento revela também que 45% deste grupo não o fazem por ser muito caro e outros 37% por não possuir um aparelho com conexão à rede.
Nesse cenário, metaverso para quem? Obviamente que toda nova tecnologia, isso é um processo histórico, né? A gente pode observar isso na história. Quando ela é desenvolvida, ela gera uma parcela de exclusão. Então, nós temos que trabalhar para minimizar, para diminuir, para que não tenha essa exclusão. E para isso, a gente precisa de políticas públicas, de editais que contemplem também o desenvolvimento de projetos que façam chegar a mais pessoas esse tipo de tecnologia de uma forma consistente, ou seja, baseado em pesquisa, em processos formativos, para que se possa aproveitar, né, o que tem de melhor nessa tecnologia. Professora, uma das áreas mais afetadas pela pandemia de Covid-19 foi a educação. Como a doutora em informática na educação avalia que o Brasil enfrentou o desafio de garantir o acesso à educação nesse período? Sim, eu entendo que não só a educação, mas todos os setores foram afetados pela pandemia, né? Mas, obviamente, que a educação nos toca muito, porque nós estamos falando do futuro de uma nação, né? Então, enquanto doutora em informática na educação, que é o que tu me perguntou, né, eu avalio que o Brasil poderia ter tido uma política melhor orquestrada em nível nacional em relação à educação no contexto de pandemia. Obviamente que eu compreendo que o nosso país tem dimensões continentais, não dá para a gente comparar, por exemplo, o Brasil e a nossa diversidade com alguns países menores, né, tanto da Europa, enfim. Então, é importante que a gente ouça os municípios, ouça os estados, mas nós precisamos sim ter políticas em nível do governo federal, em nível estadual, em nível municipal, que sejam articuladas. Durante a pandemia, nós criamos a Rede Internacional de Educação online, RIOnLife, que vocês podem conhecer mais sobre ela buscando pelo nome RIOnLife na internet. Então, a RIOnLife, ela é uma rede que se propôs a escutar, né? Um primeiro movimento, que a gente chamou de escutações, escutar a Secretaria dos Estados, os representantes das Undimes e das universidades, como é que eles estavam compreendendo a educação em tempos de pandemia. Então, a gente fez isso em todo o Brasil, falta somente o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, o resto todos os estados a gente ouviu. E aí a gente pôde conhecer as diferentes realidades, né, de cada estado, de cada região do país, aquilo que é comum, aquilo que é específico. Então a gente observa a questão da falta de acesso à tecnologia e à conectividade do sul ao norte do Brasil. Então todos comentaram sobre isso. A preocupação com o acolhimento das crianças, com a fase de alfabetização, a formação dos professores, que ainda está muito centrada numa formação instrumental, né? Então, que trabalha essa questão do uso da tecnologia como ferramenta, recurso, apoio, meio, para transpor as metodologias às práticas, que foi isso que a gente viu durante a pandemia, mas que eu avalio como positivo, porque nunca antes a gente teve, em 33 anos que eu trabalho com formação de professores, uma adesão tão grande dos professores às tecnologias digitais. Então sempre havia um preconceito e uma resistência, alguns achando que a tecnologia ia robotizar as crianças, outros achando que ela ia retirar os empregos, ia acabar com o emprego do professor. Então, muitos desses preconceitos, eles foram, de certa forma,
trabalhados em função dessa necessidade dos professores se aproximarem das tecnologias digitais. Mas, como eu digo, a perspectiva do uso da tecnologia como ferramenta, recurso, meio, apoio para transpor metodologias e práticas já existentes do contexto de uma sala de aula presencial física para online é um primeiro nível. Nós precisamos ir adiante, nós precisamos ir caminhando para um processo de apropriação destas tecnologias enquanto tecnologias da inteligência, como dizia Pierre Levy já em 1993. Por que elas não são tecnologias? Por que essas tecnologias não podem ser consideradas ferramenta, recurso, apoio, meio? Porque elas potencializam, ampliam e exteriorizam funções cognitivas humanas, como a memória, o raciocínio e tantas outras. Então, lá em 93, o Pierre Levy já dizia que a gente não pode pensar nas tecnologias digitais numa perspectiva de uso como ferramenta, porque elas são tecnologias da inteligência. E mais recentemente, então, o Luciano Floridi vem dizendo que essas tecnologias, para além disso, elas são forças ambientais, porque elas problematizam quem nós somos, né? Hoje a minha identidade se prolonga para o digital. Se vocês colocarem meu nome no Google, vocês vão ver várias informações que foram produzidas por mim, outras produzidas por pessoas que me conhecem, outras produzidas por algoritmos. Isso tudo constitui um conceito de infovido que é trazido pelo professor Máximo de Felice da USP. Então, o Luciano Floridi vai dizer que elas são consideradas forças ambientais porque elas problematizam quem nós somos, como eu falei, a forma como nós nos relacionamos, a forma como a gente percebe o mundo e a maneira como a gente interage com esse mundo, que hoje também é um infomundo, né? Hoje, se eu coloco o nome de qualquer cidade, né, no Google Maps, eu busco o endereço, eu tenho uma série de informações sobre essa cidade também, que possibilita ampliar essa cidade. Nessa pesquisa da cidade como espaço de aprendizagem que a gente desenvolve com as escolas de educação básica em zona de vulnerabilidade social, a gente precisou trabalhar com essa cidade que vai além do espaço físico geográfico, né? Essa cibricidade, essa cidade híbrida, né? Então, tanto que isso potencializou a ampliação desse conceito de cibricidade no âmbito das pesquisas. Então, sim, eu acho que a gente tem aí um grande desafio de não só acesso à educação, mas também de formação de professores, como eu falava antes, né? Então, para além do uso, uma apropriação enquanto tecnologia da inteligência, e mais ainda, né, um último nível seria a invenção de novas metodologias e novas práticas que deem conta da compreensão dessa tecnologia enquanto forças ambientais, né? Então, nós temos um caminho longo dentro da própria Real Life, como eu falei. Um dos primeiros movimentos que a gente fez foi essas escutações, tanto nacionais quanto internacionais. Ouvimos 9 países, agora esse ano vamos ouvir mais, vamos lançar uma série específica vinculada a Portugal, como é que Portugal trabalhou nas diferentes regiões. Também em função dessas escutações, a gente viu o quanto muitas universidades ainda estavam distantes daquilo que é o que acontece no mundo das escolas, né, no chão da sala de aula, como a gente diz. Alguns projetos em parcerias acabaram sendo potencializados por esse momento das escutações da Real Life, e em função daquilo que a gente ia ouvindo, que era comum, que era recorrente nas diferentes estados, a gente criou um movimento de conversações, que era justamente para a gente aprofundar questões específicas que surgiam no movimento de escutações, trazendo especialistas na área. E mais ainda as compartilhações, onde a gente então começava a compartilhar algumas metodologias e práticas mais inventivas já desenvolvidas nessa perspectiva da educação online. Então, acho que é importante a gente estar atenta para isso. Pela sua experiência com pesquisa na área e por tudo que a senhora pôde acompanhar nesse período, já é possível dizer quem teve mais dificuldade para se adaptar à nova realidade de aulas online? Se foram os professores ou os estudantes?
Eu acho que são dificuldades distintas, né? Enquanto os estudantes têm uma maior familiaridade com os dispositivos móveis, com a conectividade, enfim, eles também não estão acostumados a se apropriar dessas tecnologias para estudar. Ainda mais da forma como foi realizado, que foi transposição, o que torna muito chato, né? Então, tu imagina um aluno ali, eu observava isso porque eu tenho uma filha de 19 anos que está na universidade, né? Ficar 4 horas, 3 horas ouvindo o professor falar, com aula expositiva, com PowerPoint, então se torna muito cansativo. E isso, mais do que nunca, evidencia a necessidade de formação dos professores para que esses professores possam conhecer a natureza específica dessas tecnologias e potencializar a invenção de novas metodologias e novas práticas. Os professores sofreram muito, mas aprenderam muito também. A gente precisa fazer referência, né, aos professores, a força de vontade, o empenho em continuar desenvolvendo a sua profissão, né, num contexto tão difícil, né? Porque além da questão de mudar o próprio espaço onde o processo de ensino e aprendizagem acontecia, o próprio ambiente, teve todas as questões pessoais, né? Emocionais em relação ao que a pandemia provocou. Então, os professores, eu acredito que muitos tiveram uma dificuldade muito grande no início, mas aos poucos foram se apropriando, né? O que me preocupa é que às vezes a gente ouve, não vejo a hora que acabe essa pandemia para voltar ao que era antes. Eu acredito que esse voltar ao que era antes não pode mais ser, porque já estamos num outro nível, né, de apropriação das tecnologias, de compreensão. Então, o que nós precisamos é pensar numa nova educação, que dê conta também da apropriação dessas tecnologias enquanto forças ambientais que propiciem a gente repensar os próprios processos de ensino e aprendizagem, né? A própria educação. A senhora tem usado o conceito de educação off-life para se referir ao processo educacional por meio das tecnologias digitais. A senhora poderia detalhar melhor essa ideia? Ele é um conceito que está em construção, ele vem sendo concebido na tríade pesquisa, desenvolvimento e formação, no âmbito do Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital, especialmente a partir de 2005, quando nós elaboramos a primeira compreensão de hibridismo, que inicialmente estava relacionada somente às tecnologias digitais e à forma de comunicação e interação, seja ela textual, oral, gestual e gráfica. Em 2010, esse conceito ele se movimentou a partir de evidências que a pesquisa trouxe, que nos obrigaram, então, a buscar outros elementos. E aí a gente encontrou em Latour e também em Di Felice elementos que possibilitaram nós ampliarmos a compreensão de hibridismo. Esse híbrido, então, passava a considerar não só a questão das tecnologias digitais e as formas de comunicação e interação, mas também os espaços geográficos e digitais, as tecnologias analógicas e digitais, as presenças físicas e digitais, as linguagens, né, como eu falei antes, as culturas pré-digitais, digitais, gamer, maker, relacionando também a multimodalidade, né, que é a modalidade presencial física, aquela que a gente está habituada, e a online. E nessa online, as variações que passa por mobile learning, ubiquitous learning, pervasive learning, immersive learning, gamification learning, game-based learning e outras. E isso também acabou nos instigando a buscar novas epistemologias. E esse aprofundamento, então, das epistemologias nos levou às epistemologias reticulares, né, trazida com o professor Máximo Di Felice, do Centro Internacional de Pesquisa Atopos, e a relação do híbrido com o multimodal, que potencializou, então, em 2013, a emergência do conceito de educação híbrida e multimodal, que é muito diferente do conceito de ensino híbrido, né, que vincula por aí.
Vinculada a esse conceito, também foram desenvolvidas metodologias inventivas e as práticas pedagógicas, que a gente chama de simpoéticas, imersivas e gamificadas, em diferentes níveis, o que provocou novamente a necessidade de outros elementos teóricos, entre eles a simbiota e a aprendizagem como mestiçagem e invenção dos CERRs, que contribuiu para ampliar a compreensão que a gente já tinha, que era fundamentada na cognição inventiva, trazida pela professora Virginia Kastrup, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os conceitos também de ato conectivo transorgânico, transubstanciação e habitat atópico, do professor Máximo de Felice. O próprio conceito de sociedade on-life, que é trazida pelo Floridi. A hipercomplexidade, trazida por Edgar Morin. E a simpoiese, trazida por Donna Haraway. Então, esse percurso todo, ele potencializou em 2019 e em 2020 a elaboração do conceito de educação on-life, que vem contribuindo, então, para que a gente possa melhor compreender esses novos habitares do ensinar e do aprender que se dão nessa realidade hiperconectada e os próprios desafios que uma educação pandêmica nos coloca. Então, nós entendemos que a educação on-life, ela se caracteriza como uma educação ligada, conectada, por isso on, né? Conectada à vida, então life, em que os processos de ensino e de aprendizagem, eles se desenvolvem justamente a partir de problematizações do tempo, do mundo presente, num percurso que envolve a invenção e a transubstanciação da educação, que é potencializada, então, por essas metodologias que a gente vem chamando de inventivas e pelas práticas pedagógicas inventivas, simpoéticas e gamificadas. Nessa perspectiva de uma educação on-life, as tecnologias digitais em redes são compreendidas para além de tecnologias da inteligência, como forças ambientais, como eu falei antes, né? As quais, então, provocam essa alteração significativa no campo da educação, não somente vinculada à estrutura física, né, espaço-temporal, mas à própria arquitetura educacional, como o currículo, as metodologias, as práticas, os conteúdos e a própria pedagogia. Então, nós estamos, resumidamente, assim, entendendo por educação on-life, uma educação que, além de híbrida e multimodal, é transubstanciada, inventiva e cibercidadã, ligada, conectada na vida, a partir dessas problematizações do tempo, do mundo presente. Nessa realidade hiperconectada que favorece esse habitar atópico, né? Que é um habitar fluxo. Ela, obviamente, então vai implicar numa perspectiva ecológica, hipercomplexa e conectiva, na qual a própria substância das materialidades, do espaço, dos conteúdos, das práticas, elas e dos sujeitos, né, passa a ser alterada para dados. Isso não significa a gente dizer que esses elementos perdem as suas substâncias originais, mas que justamente pelo processo de digitalização sofrem esse processo de transubstanciação, que é um conceito também trazido pelo professor Máximo de Felice da USP, que provoca, então, uma alteração qualitativa ao Estatuto da Natureza. Essa digitalização, que é associada à conectividade, modifica, então, significativamente essa nossa condição habitativa e, obviamente, a condição habitativa dos processos de ensinar e de aprender, e fomenta a inventividade em composições mais híbridas que possibilitam a gente pensar, então, numa educação para o desenvolvimento sustentável e para a transformação social. Então, de uma forma bem resumida, assim, né, a gente pode dizer que a educação on-life, mais do que uma teoria da ação, trabalha numa perspectiva de ato conectivo, como imersão de si e do mundo, então, portanto, transorgânico, né? Onde no lugar dos binômios, dos dualismos, sujeito-objeto, que a gente está acostumado, indivíduo, meio ambiente, online ou offline, e das centralidades, né, ora no conteúdo, ora no professor, ora no aluno, você tem a rede, numa ecologia interativa, que aponta para a necessidade de pedagogias conectivas em rede. Então, para além das metodologias ativas e resolução de problemas,
são propostas metodologias inventivas e a invenção de problemas. No lugar do uso das tecnologias como ferramenta, meio, recurso e apoio, como nós falávamos antes, né, ocorre a apropriação e mais ainda o acoplamento enquanto agenciamento entre entidades humanas e não humanas, potencializado então por um entendimento das tecnologias como tecnologias da inteligência e forças ambientais. Então, mais do que uma educação presencial, né, online ou híbrida, a educação online ela vai se propor a conectar inteligências diversas, o que exige uma nova política cognitiva, trazendo Kastrup aí, né, uma nova cultura e um paradigma educacional. Professora Eliane Schleimer, muito obrigado pela entrevista, um excelente 2022 para a senhora. Foi um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. Inclusive, gostaria de deixar o convite aberto para que a senhora possa voltar outras vezes. E agora, eu peço que a senhora deixe suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes. Agradeço por vocês permanecerem comigo e espero que a gente possa ter em outros momentos um espaço de diálogo, né? Não só nesse modelo onde então eu falo e vocês me ouvem, mas enfim, vocês conseguem me encontrar pelos diferentes espaços digitais virtuais, aí Instagram, Facebook e também nos metaversos aí com a Violet Ladybird. Então é isso aí, você ouviu a professora Eliane Schleimer e essa aula sobre educação por meio dos meios digitais. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E como o ano está apenas começando, quero desejar mais uma vez a você, ouvinte, um feliz ano novo com muitas realizações e superação aí de todos os obstáculos para que você possa realizar os seus sonhos nesse novo ciclo que se inicia. Como você sabe, este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, mas sabe também que ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, e o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespar. E você que é ouvinte também pode apoiar o nosso programa, pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educação.destaque, e aí você pode curtir ali o nosso perfil. No Facebook nós somos Educação em Destaque, você vai na nossa página, também pode passar a acompanhar, a gente disponibiliza conteúdo lá toda semana. E também pode ir no YouTube. No YouTube você se inscreve no canal e aí toda sexta-feira tem conteúdo novo e você pode acompanhar e pode compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram e fazer com que o nosso conteúdo possa ir cada vez mais longe. E nós estamos também nas plataformas de podcast. Estamos no Spotify e também no Deezer. Então você tem muitas opções aí para ouvir o nosso programa. É isso, eu vou ficando por aqui, espero você na próxima semana para mais uma entrevista que eu acredito ser muito enriquecedora para todos nós. É isso, muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço e tchau!